Olá, Yara aqui, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante que a gente tem estudado, pesquisado, que a gente se dedica tanto na clínica, quanto na universidade, quanto nos cursos que a gente promove, que é sobre a saúde no aprender, a saúde mental e a aprendizagem. Eu quero dividir esses vídeos para que você, pai, mãe, profissional que trabalha com crianças, adolescentes e adultos em processos de formação, em processos de aprendizagem, percebam o que é a saúde mental e o quanto ela interfere nos processos que nós utilizamos para aprender, que é os processos mentais de memória, atenção, concentração, execução, planejamento. A gente tem visto que as pessoas têm adoecido, as pessoas têm tido vários comprometimentos emocionais e tanto no trabalho como nos processos de aprendizagem nas instituições de ensino, a gente está vendo que o professor, o aluno, a família, está todo mundo muito preocupado porque as pessoas estão deixando de aprender. Nunca se ensinou tanto, nunca se teve tantas estratégias para que a gente possa fazer o outro memorizar, aprender, assimilar e acomodar esse conhecimento como tem hoje, e as pessoas não estão aprendendo. Então é isso que eu quero falar. E nós vamos começar falando sobre a saúde mental de crianças e o processo de aprendizagem. Vocês já perceberam que é difícil as famílias e os professores identificarem uma criança que está com a sua saúde mental comprometida? Geralmente é muito difícil uma criança ir a um psicólogo porque está com depressão, ou uma criança ir ao psicólogo porque foi identificado um transtorno de ansiedade. É muito difícil. Geralmente os professores e a família acabam justificando o comportamento da criança por algumas circunstâncias do dia a dia. Mas eu quero colocar para vocês que é muito comum as crianças entrarem em processo depressivo e de angústia e de fobia social, N processos, sem serem percebidas. E o que é mais agravante nessa situação é que chega num determinado momento da vida delas, passa a infância, chega a adolescência, e isso acaba explodindo. E quando isso vem a explodir, a criança já está no processo depressivo que vai precisar de tratamento, de medicação a longo prazo. Então eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Então, por que a gente acha que criança não fica triste, que a criança não fica deprimida? Porque na nossa sociedade a gente tem uma visão de infância que tudo que é infantil, que tudo que ocorre no processo de infância da criança é alegria, que a criança não tem problema, que a criança não tem conflito, não é bem assim? A gente acha que a criança não tem conflito, que a criança não fica triste, que a criança não fica dentro dela fazendo perguntas dos processos que ela não entende, que ela não tem processos de insônia. Mero engano. Criança também adoece mentalmente, sim, e é muito comum. Só que como nós temos dentro da nossa sociedade essa conotação de que infância é tudo alegria e felicidade, que criança não tem problema, a gente acaba afastando essa possibilidade, o que é um perigo, porque isso pode se tornar um problema muito mais sério e de difícil solução conforme vão passando os anos dessa criança. Bom, então, a depressão infantil, os processos de angústia, de fobia social, de tristezas muito grandes, dificuldades de resolução de conflitos, fazem parte da infância, sim. E o professor e as pessoas, os profissionais, os pais e as mães, os profissionais que trabalham com criança, tem que se atentar. Então, a criança que fica muito no canto dela, que tem uma timidez excessiva, que não se socializa, que não consegue resolver os seus problemas, ir lá e argumentar numa briga infantil qual é o seu papel, brigar pelo seu espaço, essa criança pode, então, estar aí enfrentando uma grande dificuldade e entrando no processo aí de adoecimento da sua saúde mental. Bom, o que acontece então com essa criança? Essa tristeza prolongada, essa criança que não tem muitos amigos, essa criança que tudo ela permite, que ela não consegue brigar, que ela não consegue argumentar, falar, ela é uma criança que a gente tem que olhar com muito cuidado.
Porque as crianças que entram no processo de depressão, elas ficam entristecidas, elas deixam de falar, elas deixam de se comunicar, elas deixam de brincar ali, de conquistar o seu espaço. Então eu queria dizer que isso atrapalha também a aprendizagem da criança. Porque uma criança que é triste, uma criança que está enfrentando um problema de isolamento social, um processo de luto, de separação dos pais, um processo de doença grave na família, essa criança ela não consegue falar. Ela não consegue, às vezes, nem em tratamento psicológico, ela dá conta de falar. Demora muito para que ela, através das técnicas adequadas que o psicólogo vai usar na clínica, ela dê conta de expressar e de elaborar esses seus sentimentos. Então é muito importante que o professor perceba que notas baixas, dificuldades de explicar oralmente o que entendeu, dificuldades de linguagem, pode sim estar atrelado a um momento difícil que a criança está vivendo. Um dos processos que tem causado muita depressão, muita angústia na infância, são os processos de bullying. Bullying, aquela ideia de que a criança ela é um anjinho com auréola. Não, criança também tem a sua maldade, criança também sabe ali prejudicar o outro. Então a gente também tem que ensinar a criança a lidar com as suas dificuldades e a ter benevolência nos processos de relacionamento e não maledicência, a maldade em si. Então eu vejo muitas crianças pequenas, que é aquele o gordinho que usa óculos, o quietinho, o tímido, que acaba desenvolvendo ali um processo de depressão porque estão sendo vítimas do bullying. E o agressor, e eu digo agressor porque o bullying ele é uma violência desde a infância, e eu vejo muito isso nas escolas. Os professores precisam se atentar, porque o bullying ele acontece sutilmente. A criança isola o amigo, ela faz grupinhos de outros amigos, ela começa a selecionar e a classificar, você não tem, você não pode, você não trouxe, você não me deu, então você não faz parte do meu grupo. E eu vejo que isso vai trazendo também um comprometimento à saúde mental das crianças que não vão conseguindo se estabilizar nesse grupo escolar, nesse grupo de amigos dentro da escola, e vai desenvolvendo aí um isolamento e uma agressão, recebendo uma agressão constante dessa criança agressora, e o bullying pode também trazer muitos problemas na área emocional e, consequentemente, na área de aprendizagem. Yara, mas o que a gente deve fazer? Criança, a gente precisa conversar com as crianças. Então, o professor, ele precisa também se atentar. A Maria tá triste, o João tá irritado, a Maria não tá entrando em conflito, o aluno está ali isolado. O que está acontecendo? O professor precisa estar nos processos junto à criança. Eu tenho visto muito a ausência desses professores e desses pais no universo infantil como pessoas que podem perceber um estado depressivo. Eu lembro uma vez, num trabalho onde eu era a coordenadora numa instituição, uma criança, ela começou a ter problemas de autoerotismo dentro da escola, e eu fui observar essa criança ela não encontrava prazer no ambiente, já era uma criança de 7 ou 8 anos, e eu fui observá-la no recreio. E essa criança já fazia 3 meses que ela estava na escola e ela não tinha ainda formado amigos. Então ela estava sozinha no recreio. E eu fico vendo quanto também as crianças precisam ser estimuladas para ajudar o próximo, porque os colegas não sentiam ali a necessidade de chamar essa criança para o grupo, de chamar essa amiguinha nova que estava chegando. A professora não tinha se atentado que era uma criança nova que precisa estar ali olhando o processo de socialização, porque se a criança não estiver bem no ambiente, ela também não vai estar aprendendo bem, assimilando bem, acomodando bem os conteúdos.
E aí a gente fez uma intervenção nesse processo, desse isolamento dessa criança, junto com os amigos, fizemos um sociograma, trabalhamos com a professora, trabalhamos com a família, com um grupo de crianças, onde a gente fez uma distribuição que as crianças não poderiam deixar essa amiguinha nova sozinha em nenhum momento, porque era importante, isso era sinônimo de amizade, de solidariedade, e essa criança foi saindo desse conflito, saindo dessa dificuldade de encontrar prazer no seu próprio corpo, de encontrar prazer sozinha, e foi se dando no processo de socialização e de aprendizagem. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Crianças precisam de atenção. Segundo, pais e mães precisam começar a perguntar para as crianças: como é que foi o seu dia? Está tudo bem com seus amigos? Como é que está a sua relação com a sua professora? Você viu algum conteúdo hoje que você teve dúvida? Você deu conta de perguntar? Ir de vez em quando na escola, ver como é que seu filho interage com as crianças, ir na aula de balé, na aula de inglês, na aula de digitação, de computação, como é que essa criança está no playground do prédio, do condomínio, nas relações ali no shopping, se ela realmente se interage com os amigos, com os familiares, se ela é uma criança muito quieta. E criar, assim, um conselho que eu dou para pais e professores, por exemplo, pais, à noite, entra no quarto do seu filho e pergunta: como é que foi o dia? Como é que está o seu coração? Seu coração está alegre? Seu coração está triste? O que aconteceu que trouxe alegria? Por que você não sorriu hoje? Por que você está tão quieta? Você quer contar alguma coisa para a mamãe ou para o papai que de repente você viveu hoje e que não te trouxe tanta alegria? Ou que te trouxe alegria? Ou que te trouxe tristeza? Quem é o amiguinho que está lhe incomodando? E a partir daí, fazer a criança acostumar a conversar. Essa frase, como é que está o seu coração? Ela abre muito diálogo com as crianças, tanto no consultório como em casa, quando eu oriento as famílias. E eu também sugiro que os professores façam isso. Quando vocês verem as crianças muito tristes, cheguem até elas: tá tudo bem? Ela vai falar que tá. Mas se você perguntar assim: você tá alegre? Algo te trouxe alegria hoje? O que aconteceu que te trouxe tristeza? Como é que está o coração do João? O coração do João está sorrindo? O coração do João está triste? O coração do João está bravo? Conta para mim como é que está o seu coração. Esse é um grande ponto para que a gente possa começar a perceber se as crianças estão entrando num processo de adoecimento mental ou não. E saúde mental tem muito a ver com aprendizagem. Então, você que é pai, você que é professor, preste atenção na sua criança. E se você vê que essa tristeza é muito prolongada e que você não sabe como ajudar e que os fracassos escolares estão acontecendo, o que você tem que fazer? Procurar a escola, procurar os profissionais, a equipe multiprofissional da escola, se tem um psicopedagogo, um psicólogo na escola. Se for um caso mais grave, ir para terapia psicológica, ir para terapia psicopedagógica, buscar orientação, para que isso não vá até a adolescência, causando um problema muito maior. Tá bom? Então, esse é a nossa conversa de hoje, saúde mental e aprendizagem na infância. Eu espero que você tenha gostado e a gente vai continuar aí falando de mais conteúdo, agora partindo um pouquinho para saúde mental e aprendizagem na adolescência. Até lá!